Sejam muito bem-vindos à Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Temos a satisfação em realizar no plenarinho desta Casa de Leis a audiência pública sobre a reforma da máquina pública e a revisão dos repasses, por proposição do deputado delegado Recalcati, a quem de pronto já chamamos para compor a mesa de trabalhos nesta segunda-feira. Também convidamos para a mesa o senhor João Giona, coordenador de Orçamento Estadual da Secretaria de Estado da Fazenda. O senhor Cláudio Marques Rolim e Silva, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado do Paraná, o SIDEPOL. Também chamamos para a mesa o senhor Roberto Ramires Pereira, presidente do Sindicato dos Investigadores da Polícia Civil do Estado do Paraná, CIPOL. Chamamos ainda o senhor Ayrton Carlos Fernandes, presidente do Sindicato dos Escrivães de Polícia do Estado do Paraná, SINDESPOL. O senhor Wilson Villa, presidente da União da Polícia Civil do Paraná. O senhor Pedro Felipe Cruz Andrade, diretor jurídico da Associação dos Delegados de Polícia do Paraná, ADEPOL. Também o senhor Henrique Hoffmann, professor da Escola da Magistratura, professor da Escola da Polícia Civil, colunista do Conjur e da Rádio Justiça do STF. Anunciamos e agradecemos a presença a esta audiência pública do senhor Noel Dias Duarte, presidente da Associação dos Policiais Civis de Foz do Iguaçu e região, e presidente da Associação de Moradores dos Jardins Dona Fátima e Dom Miguel, na região de Foz do Iguaçu. Também registramos e agradecemos a presença do senhor Narciso Doro Júnior, vice-presidente de Relações Sociais do CRC Paraná, do senhor Wilson Villa, presidente da União da Polícia Civil do Paraná, do senhor Sérgio Saque, tesoureiro do Sindicato dos Escrivães, e também agradecemos e registramos a presença dos senhores Ricardo Casanova e Eduardo Castella, do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado do Paraná. Para a abertura e condução dos trabalhos, então, com a palavra o senhor delegado, deputado delegado Recalcati. Bom dia a todos. Antes de mais nada, quero agradecer a presença de todos os convidados, de todos os senhores aqui, e a importância de estarmos utilizando o nosso parlamento para discutir um tema tão importante que é a reforma da máquina pública e a revisão de repasses que são feitos pelo Estado. Quero agradecer aos convidados aqui presentes, já nominados, e dizer que daqui nós vamos fazer a nossa discussão e depois tirar as nossas conclusões para os devidos encaminhamentos. Nós vivemos um momento na sociedade brasileira em que ainda se brada aos quatro cantos a famigerada crise, não é? Não se trata apenas de uma crise econômica, em verdade é mera exasperação da verdadeira crise das instituições públicas do Brasil. Para tanto, espaços como esta audiência pública surgem como um fórum adequado para repensarmos as opções tidas como saídas para o atoleiro que chegamos até este momento. Dito isto, quero agradecer ao Dr. Cláudio Marques, nosso parceiro, colega de polícia e presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Paraná, e presidente também da Comissão de Direitos Humanos, Irmãos Naves, que me trouxe esta possibilidade de debater este assunto que consideramos de muita importância, a reforma da máquina pública na perspectiva da revisão dos repasses constitucionais. Não é de hoje que se discute a necessidade da reforma da máquina pública. Muitos até entendem que, enquanto o poder público não fizer a sua tarefa, não pode exigir dos trabalhadores, do campo e da cidade, dos aposentados, dos servidores públicos,
dos empresários, enfim, de toda a população brasileira, a mesma coisa. É fundamental que haja corte de gastos e privilégios, os ditos auxílios, e não cortar o amparo social, prejudicando diretamente a população. É preciso garantir investimentos, investimentos na área da segurança pública. A situação da Polícia Civil do Paraná está cada dia mais caótica, mas quando eu falo de Polícia Civil, eu não quero dizer só a Polícia Civil, eu diria da segurança pública, eu diria da educação, eu diria da saúde, de todos aqueles itens que nós vemos críticas diariamente. E a falta, às vezes, até de assistência às pessoas, não é? Precisamos garantir uma situação pública, uma educação pública de qualidade. As crianças e adolescentes enxerguem a possibilidade de formação profissional e fiquem bem longe da criminalidade. Esta falta de educação, com certeza, vai refletir diretamente na criminalidade. Enquanto isso, no estado do Paraná, temos a vinculação do Fundo de Participação dos Estados na base de cálculo dos repasses para os outros poderes, o que diminui consideravelmente as verbas de investimento em políticas públicas. Não é longo, não, nós já terminamos. Conforme matéria veiculada no Bem Paraná, um jornal do Estado, em 17 de agosto deste ano, abre aspas, a inclusão das verbas do FPE na base de cálculo para a divisão das receitas foi aprovada pela primeira vez em 2010. Na discussão do orçamento de 2011, somente nos primeiros 4 anos da gestão do governador Beto Richa, isso representou uma perda de 1,5 bilhão para o governo. No Paraná, onde ainda verificamos a situação da vinculação do repasse aos demais poderes em percentuais fixos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei número 19.090 de 2017, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária do exercício financeiro de 2018, fixa a Receita Geral do Tesouro Estadual. Lá está, sim, o Poder Legislativo com 5%, cabendo desse percentual, o total de 1,9% ao Tribunal de Contas, que é repassado da quantia do Legislativo. Ao Poder Judiciário, 9,5% e ao Ministério Público, 4,1%. A título de exemplo, a vinculação em índices fixos gerou um aumento em valores absolutos no exercício financeiro de 2016 para o deste ano, de 2017, de mais de 120 milhões. Ao Poder Judiciário, e quase 50 milhões a mais ao Ministério Público. Ao contrário disso, conforme destaca a matéria do Bem Paraná, em outros estados, como São Paulo, por exemplo, não há uma vinculação de receitas e dos repasses aos demais poderes. Anualmente, o orçamento do Judiciário do Estado é definido com base em uma proposta fixa apresentada pelo TJ Paulista. Isso evita, por exemplo, aumento de gastos com a elevação de receitas. Com essas poucas considerações, espero aprender mais com os debates que aqui vão se seguir, e após as falas dos convidados, para exporem de maneira mais profunda o tema, abriremos a questão para a plateia. Quero pedir ao mestre Odilon que passe a palavra aos convidados, num tempo, talvez, de 10 minutos para cada um, não é? Senhor deputado, senhoras e senhores, peço apenas um instante, a atenção de todos, para antes chamarmos à mesa o senhor Laércio Quesorim Júnior, que é vice-presidente da Comissão de Gestão Pública da Ordem dos Advogados do Paraná. Com certeza. A seguir, então, ouviremos as palestras com o tema da audiência pública. Primeiramente, com a palavra o senhor Cláudio Marques Rolim Silva, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado do Paraná, o SIDEPOL, que falará sobre a temática Aspectos Institucionais da LDO do Paraná.
Bom dia a todos e a todas. Cumprimento o deputado delegado Rubens Recalcati e, desde já, elogio a coragem, a disposição que, desde o início, quando nós fizemos essa proposta inicial, ele demonstrou interesse pelo tema, enorme coragem, porque isso aí nós estamos tentando abrir esse espaço de conversação, abrir esse espaço de discussão, já há alguns anos, desde quando o Fundo de Participação dos Estados, com a lei de 2011, passou a ser incluído na base de cálculo dos repasses. Agradeço ao doutor João Giona, agradeço os representantes de todas as entidades de classe, o meu muito obrigado. Lamentamos a ausência de algumas pessoas que não puderam comparecer, mas, ao mesmo tempo, é um momento histórico, porque eu vejo que esse assunto, que no início parecia que era uma discussão isolada, uma palavra isolada da minha pessoa, eu vejo que essas discussões a respeito dos abusos com dinheiro público tomou uma proporção nunca antes imaginada. Então, nós temos acompanhado notícias cada dia mais recorrentes, em períodos de crise, verdadeiros abusos com verbas públicas, né? E nós vamos tratar aqui especificamente de um assunto que atinge não só os servidores públicos do Executivo, mas atinge todos os trabalhadores do nosso país. Eu digo sempre que a reforma da Previdência, por exemplo, ela não deveria ser realizada sem antes ocorrer a reforma da máquina pública, né? E no caso específico da Polícia Judiciária, que nós sempre citamos, nós trabalhamos com quase que menos de 50% do efetivo. Nós possuímos armamentos inadequados que só agora começamos a corrigir, depois de mortes de vários dos nossos policiais. Nós não contamos com, tanto a Polícia Judiciária quanto a Polícia Militar, não tem nenhuma viatura que tenha, pelo menos, vamos dizer assim, uma única porta ou um retrovisor para que ele possa se esconder atrás, pelo menos com uma blindagem parcial. Nós temos policiais, investigadores, escrivães, delegados de polícia atuando em desvio de função, cuidando de presos, 9.000 presos em regime semiaberto, em regime fechado. O perigo desses 9.000 presos é que, numa tentativa de arrebatamento de preso, um cidadão comum que compareça na delegacia para fazer um boletim de ocorrência de extravio de documento pode perder a vida, porque o único caminho para o policial é reagir sempre. E ele pode estar envolvido no meio de um tiroteio, numa tentativa de arrebatamento de preso. Os subsídios da Polícia Militar, da Polícia Judiciária, foram estabelecidos com um chamado progressão, que na verdade é um redutor de 5% a 35%, o que não aconteceu em nenhum dos outros poderes que também recebem por subsídio. Os outros poderes colocaram o topo do topo e diminuíram por classe. O nosso diminuiu por classe, por tempo de serviço, e chamaram isso de progressão, quando na verdade é um redutor salarial. Estamos lutando na Justiça para corrigir essa questão e já tivemos um parecer contrário do Ministério Público. Por quê? Porque existe uma PEC chamada 63/2010 que restabelece os quinquênios para promotores e juízes, e eles não podem dar um parecer contrário nesse aspecto, senão dificulta a questão da PEC. Senhores, em tudo, os servidores do Executivo e os contribuintes são diferentes. Todos os outros poderes tiveram a reposição, vão ter a reposição da inflação. Somente os servidores do Executivo que não terão. Parece que a mensagem é que a saúde, educação e segurança não é importante. Eu fico imaginando o que seria de decisões judiciais se não fosse a polícia para cumprir essas decisões judiciais. Um Estado que não investe em saúde, educação e segurança e prioriza outras coisas, com certeza a dificuldade de atrair investimentos será muito grande. Senhores, e a questão da inconstitucionalidade dos repasses? Das duas formas que se analisa, estão equivocados os repasses. Primeiro, que não podemos ter poderes que praticamente exerçam uma função de participação nos lucros do Estado.
Ou seja, o que entra no Estado, eu quero uma parte, 9,5%, 4,1%, 5%. Até eu faço um elogio aqui à Assembleia Legislativa, que no final do exercício devolvem esses valores, o que sobra. E um outro detalhe, é uma coisa assim, a questão dos fundos. Imagine se a Assembleia Legislativa criasse um fundo, né? Não, o que sobrou vamos depositar no fundo. Ou o delegado-geral, comandante-geral da PM, criasse um fundo para a Polícia Militar e criasse um fundo para a Polícia Judiciária. Nós criaríamos diversos estados financeiros dentro dos estados. É por isso essas inconstitucionalidades é que permitiu essa questão da existência das ilhas de prosperidade. Todo final de exercício financeiro, as verbas que sobram a esses poderes têm que ser obrigatoriamente devolvidas ao Tesouro-Geral do Estado. Não tem como ser de maneira diferente. E outro detalhe, a inclusão do Fundo de Participação dos Estados na base de cálculo dos repasses. A inclusão da verba de saúde, educação, que são verbas constitucionais vinculadas, 30% para a educação, 12% para a saúde, também se inclui na base de repasses. Senhores, essa lei que instituiu a LDO, que disse que os servidores do Executivo, para que tenham a reposição da inflação, deve haver disponibilidade de caixa. Nunca vai haver disponibilidade de caixa, disponibilidade financeira, enquanto não forem corrigidas essas distorções. Não é só o servidor do Executivo prejudicado. Toda a sociedade paga o preço da inconstitucionalidade dos repasses. Quanto mais se diminui a rede de proteção social, mais difícil fica para todos os servidores da educação, da saúde, da segurança. Quando se diminui a rede de proteção social das pessoas menos favorecidas, as delegacias de polícia, as portas das delegacias de polícia, normalmente ficam mais cheias. A questão que eu falo sempre, eu já citei várias vezes sobre isso, já falei sobre isso, e hoje as pessoas estão vendo, quando eu falo sobre a questão da corrupção jurídica, que é o uso ilegítimo do poder de investigar, acusar e julgar para obtenção de vantagens financeiras, as pessoas no início consideravam isso um absurdo. Hoje elas já começam a compreender o perigo que isso representa. Senhores, não atacamos nenhum poder, não atacamos nenhuma questão, não atacamos salários de servidores de nenhum dos três poderes, de nenhuma instituição. O que nós contestamos são os abusos praticados com dinheiro público em nome de uma suposta autonomia financeira. Eu gostaria que alguém me dissesse, que alguém comprovasse a necessidade de um servidor público que já ganha 30 mil reais por mês receber auxílio alimentação, auxílio moradia. Qualquer servidor, qualquer trabalhador, ele vai morar em algum lugar, de alguma maneira, ele vai ter que arcar com as despesas. E, senhores, se você tem auxílio alimentação, auxílio livre, auxílio paletó, auxílio isso, auxílio aquilo outro, auxílio moradia, o que faz com o salário? Essa é a pergunta. Então, senhores, eu sugiro, posteriormente aqui nós temos que fazer, já fiz um ofício, encaminhando ao governador, pedindo a correção desses abusos. Nós vamos procurar uma entidade de classe de representação nacional, já temos essa entidade de classe, para pedir, entrar com uma DIN para correção dessas inconstitucionalidades. E uma alegação que sempre algumas pessoas quando nós falamos sobre a correção desses repasses, as pessoas alegam, olha, mas não tem como corrigir, porque isso já está incorporado, já faz parte, eles já gastam tudo. Ora, eu lamento muito, mas a questão é que, se nós formos pensar dessa maneira, até as pessoas, os executivos envolvidos na Operação Lava Jato, também gastavam aqueles valores recebidos de forma indevida, através de propina, seja como for. No entanto, então a gente vai também, vamos legalizar isso aí, ó, não tem como corrigir a inconstitucionalidade, vamos incorporar o salário. São explicações que não cabem. São explicações que não convencem de forma alguma. E nós estamos verificando uma situação que, por incrível que pareça, né, doutor João Giona, tudo que nós
fizemos pedido, por exemplo, contratação de delegados de polícia, não. Concurso para escrivão, a resposta foi também negativa. Blindagem nas viaturas, temos dificuldade de caixa. Contratação de investigadores, temos dificuldade de caixa. Somente os outros poderes não têm essa dificuldade de caixa. O que está acontecendo no Paraná é que os servidores do Executivo e os contribuintes estão sacrificando os direitos mais básicos, os direitos mais elementares, para garantir a integralidade desses repasses aos outros poderes, que, como se diz aí, são verdadeiras ilhas de prosperidade. Todos eles receberão a reposição da inflação. O servidor do Executivo, não. Então, senhores, eu até defendo, tem um livro que eu escrevi recentemente, eu defendo a questão da autonomia financeira restrita, um novo modelo de autonomia financeira. Ou seja, você só pode investir para cumprir a sua atividade fim. Porque nós somos seres humanos, se fosse colocado a autonomia financeira plena para qualquer outra instituição, vamos colocar aí a polícia, nós temos verba para adquirir 1000 viaturas e construir 100 delegacias de polícia. Ora, vamos construir apenas 5 delegacias de polícia e vamos adquirir apenas 50 viaturas e o resto a gente investe em questões de abonos, de salários, de indenizações retroativas. Por quê? Esse modelo de autonomia financeira plena que se pratica no Brasil permite uma série de abusos. Esse modelo tem que ser corrigido, porque senão a sociedade vai ser colocada sempre em segundo, terceiro ou último plano. O que vai vigorar sempre são os interesses corporativistas, os interesses pessoais de cada autoridade. E por último, encerrando a minha fala, o que eu digo? Ou a crise existe para todos, ou todos participam do enfrentamento da crise, ou a crise não existe para ninguém. Este é o meu posicionamento. Obrigado, que Deus abençoe. Obrigado e parabéns, doutor Marques, pela sua palestra, muito bem elucidativa, na verdade, e esclarecendo sempre que tudo é difícil para algumas instituições, para outras não. Eu quero anunciar e agradecer aqui a presença também do doutor Alexandre Brondani, do Sindicato dos Peritos Oficiais e Auxiliares do Estado do Paraná. Muito obrigado. Do senhor Carlos Alexandre Tortato, também representando o senhor Edson Luiz Campagnolo, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Paraná. Eu quero, com satisfação, passar a palavra, nesse momento, ao nosso prezado delegado, doutor Henrique Hoffmann. Doutor, pode ficar à vontade, se o senhor quiser falar daqui, pode falar também, se tiver microfone aí. Vamos falar daqui mesmo, em razão da dinâmica do evento. Bom dia a todos, agradeço inicialmente pela oportunidade de estar aqui falando em nome também dos sindicatos dos delegados de polícia do Paraná e também da academia, já que eu vou trazer um breve viés acadêmico sobre o tema. Parabenizo o deputado e delegado Recalcati, assim como o doutor Marques, por essa importante iniciativa. Esse assunto aqui é muito importante, é muito relevante e vem sendo negligenciado, não só no âmbito político, mas também no acadêmico. E algumas coisas precisam ser ditas a respeito dessa crise seletiva que tem abatido os nossos órgãos públicos. Então, numa breve exposição, o que eu queria destacar aqui é que a Constituição Federal, que é o nosso ponto de partida para qualquer tipo de análise, ela faz ali uma separação de poderes, ela divide importantes funções públicas entre órgãos distintos, sem estabelecer uma hierarquia. Então, a gente já começa desse ponto de partida. Por mais importante que seja a função, ela não pode ser considerada melhor do que a outra, não pode haver qualquer tipo de direcionamento no tratamento do Estado em relação a um órgão em detrimento do outro. Ao contrário do que a gente tem observado na prática. Isso se reflete principalmente na questão das verbas.
não é? A destinação de verbas é um indicativo muito forte da importância que o Estado acaba dando para um órgão em detrimento do outro. Mas nós temos uma gama diversa de funções públicas essenciais, e a segurança pública certamente está entre elas. A segurança pública, é claro que nós devemos ter uma atenção especial com relação a ela, né? E aqui nós temos diversos representantes de órgãos policiais, mas é uma das funções essenciais de Estado. Nós temos diversas outras, e dentro desse âmbito da segurança pública, chama especial atenção a própria investigação criminal, e vem mostrando o seu valor diuturnamente nas manchetes dos jornais. A investigação criminal, ela é o ponto de partida da persecução penal, né? Nós não temos a possibilidade de ter um processo penal célere, eficiente, nós não temos a possibilidade de ter um combate efetivo ao crime sem uma investigação criminal estruturada, comandada por um órgão imparcial, por um órgão independente, que é justamente a Polícia Judiciária. Então, a investigação penal, como a própria lei deixa bem claro, né, se qualquer um aqui abrir a Lei 2.830, vai encontrar lá que a investigação criminal é uma função não só essencial, mas exclusiva de Estado, e também de natureza jurídica. Ela tem que ser levada a efeito por uma instituição imparcial, e para que seja dotada de imparcialidade, ela tem que ter um mínimo de autonomia. Autonomia administrativa, autonomia financeira e orçamentária. Isso não significa descontrole. Há muita gente confundindo esse debate, e por vezes até de maneira maldosa, para querer negar essa fundamental qualidade da polícia judiciária. Veja que nós estamos nos referindo aqui ao órgão policial a que incumbe levar adiante a investigação, né, e não as polícias administrativas, que também são muito importantes, são aquelas que têm a missão de preservar a ordem pública. Então, não há como se ter uma imparcialidade plena, uma independência na atuação, sem essa autonomia institucional. Isso vem sendo sonegado por parte de uma parcela aí do Legislativo, vem sendo trabalhado esse tema de maneira enviesada pela própria doutrina, e a própria Operação Lava Jato tem aberto os olhos da população para a importância disso. Nós não podemos mais deixar que as polícias, principalmente as polícias, sejam sucateadas, sejam negligenciadas por uma opção circunstancial de governo, porque é isso que tem acontecido. A maneira de se combater esse tipo de postura odiosa é justamente reconhecendo a autonomia da instituição e corrigindo esse equívoco que vem sendo feito com relação a repasse de verbas públicas. A gente não pode tolerar que no Brasil, e especialmente no Paraná, aconteça crises seletivas, né? Ilhas de prosperidade no oceano de crise. Isso não pode existir. Quem sai perdendo com isso, muito mais do que os integrantes desses órgãos públicos, é o próprio cidadão, que vai ter ali negado, muitas vezes, direito fundamental, como a própria investigação criminal, com a elucidação de crimes, e uma gama diversa de direitos. Bem, então, nessa minha breve fala, o que eu quero destacar é que nós, quando lidamos com o serviço público, estamos falando de uma engrenagem, né, composta por diversas peças. Não há como manter um funcionamento correto do sistema se fechando os olhos para uma parte dessas peças, que, aliás, são as peças que dão início, como eu disse, à persecução penal. Sem investigação criminal eficiente e independente, não há como ter um processo eficaz, célere e justo. Não há como se iniciar a persecução penal diretamente num processo, sonegando a etapa investigativa. Então, essas são as breves reflexões que eu queria trazer aqui. Não sou nenhum especialista em direito financeiro, né? O Dr. Marques, com certeza, tem se mostrado um estudioso sobre esse tema e pode nos ensinar muito mais. Mas eu queria dar esse viés constitucional e uma visão panorâmica do nosso sistema e mostrar que nós não estamos aqui discutindo importância de instituições. A gente não quer falar aqui que uma função é mais importante que a outra. O que a gente só não pode admitir
é que, sistematicamente, alguns órgãos públicos, em especial a Polícia Judiciária, seja negligenciado e sucateado por conta de uma visão equivocada referente ao direito financeiro ou repasse de verbas. Agradeço de novo pela oportunidade, parabenizo novamente pela importante iniciativa e que se repita futuramente, porque o esclarecimento de fatos, quem ganha com isso somos todos nós, né? Não há interesse em manter esse tipo de discussão engavetada. Muito obrigado. Obrigado, doutor Henrique. Quero passar a palavra agora ao doutor João Giona, coordenador de orçamento estadual da Secretaria do Estado da Fazenda, que vai falar sobre o tema a vinculação de receita aos poderes, uma avaliação do caso do Paraná, doutor. Bem, bom dia a todos. Eu agradeço a oportunidade, é um privilégio estar aqui na Assembleia Legislativa para tratar desse assunto. Agradeço em especial o deputado delegado Recalcati pelo convite, também o Dr. Marques, com quem tenho tido bastante contato, temos tido conversas bastante produtivas. Agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês para tratar desse assunto. Bem, o assunto aqui é a vinculação de receita de impostos aos demais poderes. A gente sabe que esse é um tema bastante polêmico, eu vou tentar ser bastante breve a respeito do assunto. Ele é muito cercado, rodeado de polêmica, mas a gente percebe que a sociedade, alguns membros até do parlamento, dentro do próprio Poder Executivo, vários secretários de Estado, técnicos dentro da própria Secretaria da Fazenda, tem uma dificuldade de compreensão de qual que é a verdadeira raiz desse problema. Então, eu espero que a apresentação aqui, que é muito breve, são apenas 4 tópicos, vou falar muito rapidamente e tentar ser bastante objetivo, não vou focar em números. Tá? Eu espero que as pessoas aqui possam sair desse debate com a plena compreensão de qual que é a causa desse problema. Eu gostaria que ficasse claro para todos que o problema que está relacionado a essa forma que foi feita no Paraná decorre de uma opção. Foi uma opção nossa, senhores. Ninguém, quando eu digo nossa, eu não quero dizer, claro, das pessoas que estão aqui, mas foi uma opção dos paranaenses por meio dos representantes, tanto no Poder Executivo quanto no Poder Legislativo, que inseriram isso na nossa Constituição Estadual, e hoje nós estamos enfrentando as consequências dessa escolha. Pode ser diferente, é possível que seja diferente, há alternativas para tratar desse assunto, diferente daquele que está consolidado na legislação estadual. O que nós vamos abordar aqui rapidamente? Inicialmente, vou mostrar para vocês a evolução do orçamento dos demais poderes. Quando eu digo demais poderes, para a gente simplificar, resumir daqui para frente, eu quero dizer o Legislativo, compreendendo a Assembleia Legislativa e o Tribunal de Contas, o Poder Judiciário, o Ministério Público. Sei que o Ministério Público tecnicamente é um órgão constitucional autônomo, o Tribunal de Contas também, mas a gente vai tratar aqui os demais poderes como todos esses aí. Quem está fora dessa menção demais poderes é a Defensoria Pública, que ainda não é tratada como por percentual de participação na receita. Depois de mostrar a evolução do orçamento, mostrar para vocês qual que é a raiz dessa questão, onde que ela está inserida na legislação estadual, lá na Constituição Estadual. Vou mostrar os dispositivos para vocês. Como que é o tratamento federal a respeito desse assunto, tanto na Constituição Federal quanto na Lei de Diretrizes Orçamentárias da União, para poder mostrar que é diferente. Mostrar também que há uma possível inconstitucionalidade dessa forma de repasse que é feito aqui no Paraná. E mostrar para vocês também o seguinte, que ainda que constitucional fosse, nós temos outras questões, então quero deixar bem claro que são 2 enfoques, tá? Um deles, entendemos que há um problema de constitucionalidade nessa forma de vinculação. Mas ainda que a gente partisse da premissa que é constitucional, que seja constitucional,
Temos outros problemas, como é a questão que já foi abordada aqui anteriormente, a inclusão do Fundo de Participação dos Estados da base, e entendo, inclusive, que esse não é o mais grave, não é nem o FPE que é o mais grave. Tem outras receitas que estão nessa base de distribuição que entendemos que não deveriam estar lá. Então, seguindo à frente, o primeiro tópico lá, essa é a variação do orçamento dos demais poderes de 2010 a 2016. Os valores estão ali em milhões, então a última linha, eu sei que está ruim de visualizar, em 2010 a gente tinha em valores nominais aproximadamente 1 bilhão e 700. Esse 1 bilhão e 700 era o orçamento da Assembleia, o Tribunal de Contas, o Tribunal de Justiça e o Ministério Público em recursos do Tesouro, tá? Recursos que são repassados pelo Estado. Como a gente está tratando especificamente dos recursos que são repassados pelo Poder Executivo, são exemplo, porque o orçamento dos poderes é maior. Eles gastam mais do que recebem do Estado, porque eles têm arrecadação própria, em especial o Tribunal de Justiça, com os fundos de justiça e o FUNREJUS, né? Então, em 2010, vamos focar só em 2010 a 2016, que é suficiente para a gente ter a compreensão. Então, a gente tinha aproximadamente 1 bilhão e 700 em 2010. Em 2016, ele totalizou, no final do exercício, 3 bilhões e 950 aproximadamente. Então, a gente teve um crescimento de 133% no orçamento dos poderes nesse período. Tá? Apenas como referência, né, se tirarmos a inflação do período, que está em variação nominal, então foi um crescimento real de 53% no período. Então, para que as pessoas tenham uma compreensão, o pessoal mais leigo tenha uma compreensão, quando eu vou usar esse exemplo para pessoas da minha família, ou colegas, amigos que não são da área financeira, pega o seu rendimento anual em 2010, né, corrija pela inflação no período, acrescenta 50%, é isso que você ficou efetivamente mais rico nesse período. Então, dá uma boa noção de como se elevou o gasto, o orçamento dos poderes no período. Isso, senhores, essa variação não foi por liberalidade do Executivo ou por qualquer decisão do governador do Estado. Foi consequência de determinadas disposições normativas que estão inseridas na legislação. O que aconteceu nesse período é que, de fato, a receita cresceu bastante. A gente atravessou, antes de entrar na crise econômica, um período de 10 anos em que o ICMS cresceu, teve crescimento real de 5% ao ano. Isso é muita coisa, 5% ao ano de crescimento real, quer dizer, deduzida a inflação. Então, os demais poderes foram acompanhando o crescimento da receita e recebendo a sua participação disso aí. Onde está a causa, então? Esse acho que é o momento mais importante da palestra aqui, porque esse é o ponto que eu vejo, todo mundo fala desse problema dos repasses aos demais poderes, mas ninguém sabe identificar qual que é a causa. Onde está escrito isso? Está escrito ali, artigo 133 da Constituição do Estado, os parágrafos 10 e 11. Esses dois parágrafos, é até uma curiosidade, eles não estão na redação original da Constituição do Estado, eles foram inseridos por uma emenda constitucional em março de 2001, a emenda constitucional 8. Significa que aqui no Paraná já funcionou diferente. Mas em 2011 foi inserida essa emenda constitucional. É uma emenda, percebe-se que ela é até um pouco atrapalhada, porque o artigo 133, na verdade, está falando do orçamento do Poder Legislativo, e aí em parágrafos do artigo 33 foi inserida a questão dos limites percentual de receita para todos os poderes. Então, na Constituição Estadual, se os senhores forem procurar na parte que fala do orçamento do Poder Judiciário, Ministério Público, etc., vocês não vão encontrar essa questão da vinculação de receita nessas seções da Constituição Estadual. Está exclusivamente ali no artigo 133, na parte que fala do Legislativo. Só que ao falar do Legislativo, ele remete a todos os poderes. Percebam ali no parágrafo 10, que o Poder Legislativo ele vai ter autonomia financeira e administrativa e a sua proposta orçamentária será elaborada dentro do limite percentual das receitas correspondentes aos demais poderes, a ser fixado na LDO. Ao dizer isso, a Constituição do Estado efetivamente ampliou a todos os poderes que teriam uma participação percentual na receita do Estado, que seria fixado anualmente na LDO. O artigo 11 é a consequência disso,
como eles têm o orçamento fixado, o orçamento total anual fixado com base em percentual da receita, o parágrafo 11 determina que se ao longo do ano a receita se elevar para além daquilo que está previsto no orçamento, o Poder Executivo tem que repassar a diferença, tem que corrigir conforme a arrecadação. Tá? O que vem nas leis de diretrizes orçamentárias anuais, todas as LDOs que foram aprovadas, não é nada mais, nada menos que a mera consequência disso que está na Constituição Estadual. Então, se fôssemos reavaliar a causa disso, a gente teria que tratar inicialmente da Constituição Estadual. A LDO é mera consequência, vale por um ano, isso é repetido todo ano por força da Constituição do Estado. Então, apenas como exemplo aqui, eu trouxe a LDO do Estado para 2018, quer dizer, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Não confundam, por favor, Lei de Diretrizes Orçamentárias com o orçamento anual. A LDO, ela traz as diretrizes para que a gente possa elaborar o orçamento. Uma dessas diretrizes é justamente quais serão os valores correspondentes a cada poder para que eles possam elaborar suas propostas. O artigo é extenso, ele é excessivamente técnico, não vou entrar em detalhes aqui de como funciona, estão ali os percentuais que o deputado já mencionou anteriormente. Eu só vou chamar a atenção para um ponto que vai ser importante na sequência, tá? Que é aquele que eu destaquei ali no caput. Como funciona basicamente esse cálculo? Os senhores não precisam entender todo o detalhe, tá? Mas é basicamente a receita total do orçamento, toda a receita total do orçamento, e a LDO manda que a gente deduza as receitas vinculadas. Vou dar um exemplo. O que não entra na participação dos poderes? A receita do Fundo de Segurança Pública, o FUNESP. Essa é uma receita vinculada. Quer dizer, você arrecada para uma determinada finalidade, tem que aplicar em segurança pública. A LDO, sabiamente, pelo menos isso está acertado, ela mandou, você vai pegar a receita total e vai deduzir essas receitas que são vinculadas. Basicamente, senhores, são as taxas. Por exemplo, a arrecadação do DETRAN. Arrecadação de taxa, quem é da área jurídica, tributária, sabe que taxa tem destinação vinculada. Então, a arrecadação do DETRAN, por exemplo, não entra na distribuição das receitas dos poderes. O que sobra, basicamente? Sobra a receita de impostos. Né? Quem conhece a direito tributário sabe que, basicamente, quase todas as receitas têm alguma vinculação. O que sobra são os impostos que, por natureza, por definição, teriam destinação livre. Então, para mostrar mais ou menos como funciona, então, por isso que eu chamo a atenção para a questão ali de que aquela parte que está destacada, as receitas vinculadas. Quer dizer, ele pega o orçamento total, pega toda a receita geral do Tesouro Estadual e deduz várias despesas, entre elas as receitas vinculadas. Eu vou retornar isso na frente porque isso é bastante relevante. Peço que os senhores guardem essa questão. Além do critério como fixação do valor do orçamento, então o que é feito na LDO? Na LDO ele diz quanto que para o ano que vem o Poder Judiciário, por exemplo, vai ter de orçamento total. Mas não encerra aí. Tá? Não encerra aí. Porque é fato que alguns desses recursos que são repassados aos demais poderes, os senhores sabem isso, até por notícias da imprensa que são veiculadas pela mídia, é frequente que esses poderes não consigam até gastar esse recurso que é repassado. Alguns devolvem, outros não devolvem. Então, por exemplo, o Tribunal de Contas já devolveu em um determinado ano uma parcela que foi repassada. Ele falou, não, eu tenho caixa suficiente aqui, devolveu em uma ocasião, foi na gestão do presidente Ivan Bonilha, auxiliou bastante o Estado num momento de dificuldade. O Poder Legislativo aqui devolve anualmente a sobra, mas em dois casos aqui que são também previstos em legislação estadual, que é a lei que instituiu o Fundo de Justiça, que é o fundo do Poder Judiciário, e a lei que instituiu o Fundo Especial do Ministério Público, trouxe em dois dispositivos que essa sobra, ao final do ano, então o Executivo vai repassando mês a mês, o duodécimo, né, com base naquele valor que foi fixado na LDO, chegou lá no final do ano, em tese isso deveria ser devolvido. Isso é um princípio da unidade de caixa, unidade de tesouraria, é um princípio básico da contabilidade pública, tem várias repercussões. Mas o que aconteceu? Aqui no Estado, então, mais dois dispositivos de constitucionalidade questionável que vincularam essa sobra ao fundo. Então, aquilo que ao final do ano não foi utilizado por esses dois poderes, o Ministério Público e o Tribunal de Justiça, eles repassam ao próprio fundo. E aí acaba acumulando recursos nesses fundos. Tá?
Então eu vou mostrar para os senhores como funciona basicamente aqui em receita de impostos. Isso aqui é um cálculo bem complexo de ser feito, porque as bases são diferentes, etc. Eu só quero mostrar um exercício para que os senhores saibam o que isso representa na prática. Então a gente fez uma simulação com uma receita de R$100 mil de ICMS. A gente fez duas, uma de ICMS, de PVA, e de PVA vai na sequência. Então, para mostrar quanto efetivamente de receita de ICMS, a cada R$1 de ICMS que você paga, por exemplo, quanto que está indo para os demais poderes? Não incide essa vinculação dos poderes, não incide sobre a base cheia de 100 mil. Então, às vezes algumas pessoas fazem umas contas e não chegam no valor e acham que a gente está passando a perna, né? A Secretaria da Fazenda faz alguma malandragem lá, ela passa a menos. Mas é porque essa base, né, o percentual que vocês vão ver lá na parte lá, poderes, que dá R$10 mil, é o percentual de 18,6, que é o percentual somado de todos os poderes. Esse percentual ele não incide sobre a base cheia de 100 mil. Tem que deduzir a parte que vai para os municípios, por exemplo. Então você tira a parcela dos municípios, do que sobra, você aplica o percentual. Então, na prática, né, o que acontece? Tirando as vinculações lá, a parte dos municípios, e os recursos que são para PASEP e Ciência e Tecnologia, que é outra vinculação aqui do Estado, essa é a base dos poderes. Então, na prática, isso significa o seguinte: de cada R$100 mil de ICMS, vão para os demais poderes R$10 mil. 10 mil e quase R$11 mil ali vão para os outros poderes. Tá? O que sobra para o Executivo? Essa é a última linha lá. Como nós temos uma série de vinculações, não são só os poderes, então de cada R$100 mil de ICMS, 25 mil vão para os municípios. Da parte que sobra 75 mil, nós temos que aplicar 9 mil na saúde, 22.500 na educação, tem que pagar o PASEP para a União, que dá R$787 ali, paga precatório, que é outra vinculação, paga a vinculação de ciência e tecnologia, passa R$10 mil para os demais poderes, do que sobrou, sobra livre para o governador do Estado, ou seja, esse aqui é o que nós estamos falando de parcela discricionária, de cada R$100 mil, quanto que sobra para o governador efetivamente decidir a alocação, onde que eu vou aplicar? Sobra R$29 mil. Então o pessoal acha que os 10 mil dos demais poderes, quase 11 mil, pode parecer pouco em relação aos 100. Mas se você for comparar em relação ao que o governador do Estado, o Poder Executivo, tem efetivamente liberdade para alocar, que iria para atender, por exemplo, segurança pública, nós estamos falando de um montante de R$29.500. Então, para comparar, para essa comparação, a gente acha útil mostrar essa simulação. No caso de IPVA é bem pior, porque a participação dos municípios no IPVA não é 25%, é 50%. Então, de cada R$100 mil de IPVA, vão para os demais poderes R$7.200, e o Poder Executivo fica lá no final com R$19 mil para decidir. Então, quando os senhores vão pagar o IPVA é mais fácil de fazer a conta, porque você paga uma vez ao longo do ano, né? E tem o valor cheio lá do boleto. O ICMS é difícil de apurar o quanto que você está efetivamente pagando, mas o IPVA é possível. Então, façam a conta de cada R$1 que é pago, 7 centavos, quase 7 centavos e meio, vão para os demais poderes, e 19 centavos é o que sobra para o governador escolher onde vai aplicar. O resto vai para a vinculação. Não quero dizer que as vinculações não sejam importantes. Tem saúde e educação ali, tem pagamento de credores de precatório, etc. Mas, de fato, a rigidez orçamentária, a falta de liberdade que o chefe do Poder Executivo tem para gerenciar os recursos do orçamento foi se agravando ao longo do tempo com essas vinculações. Bem, então é assim que funciona. Eu espero que não tenha sido complexo demais. Agora vamos deixar os números de lado e vamos trabalhar na questão da constitucionalidade disso. Senhores, eu expliquei lá atrás que a forma de repasse é a Receita Geral do Tesouro, toda a Receita Geral do Tesouro, tirando as vinculações, que são basicamente as taxas. Ou seja, o que efetivamente é distribuído? Receita de impostos. Receita de impostos, que é a receita livre, é a única que não é passível de vinculação, aí, com algumas exceções que são previstas na Constituição Federal. Ocorre o seguinte, que a Constituição Federal, quem estudou, teve direito constitucional, direito financeiro ou tributário, já tratou desse assunto. A Constituição Federal, no artigo 167, inciso 4,
estabeleceu expressamente que é vedada a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa. Ponto. Poderia até ter parado ali a menção a esse dispositivo ali. Na sequência, vem algumas exceções. Por exemplo, uma das exceções, saúde e educação. Mas essas exceções estão previstas na própria Constituição Federal. E a Constituição Federal não abriu exceção para os outros poderes. O que são os poderes? Senão órgãos, fundos ou despesas. Então, não tem como afastar a aplicabilidade do artigo 167, inciso 4, da Constituição Federal ao caso dos poderes. No Estado do Paraná, o que aconteceu foi que foi vinculada uma receita de impostos a órgãos que não estão contemplados por exceções na Constituição Federal. Então, a gente teria um caso aqui de uma possível, não posso dizer que é certeza, porque nenhum tribunal ainda declarou dessa forma, mas uma possível inconstitucionalidade da Constituição do Estado do Paraná em relação à Constituição Federal. E aí, todo mundo pergunta, pois é, mas se você não vai vincular a receita, como é que você define o orçamento dos demais poderes? Vejam, a União, a gente poderia citar o caso de vários estados. Existem estados que também têm essa prática, essa definição legal de passar aos demais poderes um percentual da receita. Não é a maioria faz como a União faz. O que a União faz? As dotações dos poderes não são fixadas como um percentual da receita, são fixadas como valores absolutos. Você tem 1 bilhão, você tem 1,5 bilhão, tem 1,2 bilhão, tem 900 milhões. É assim, não é por percentual da receita. Por quê? Porque você aloca no orçamento o valor que é necessário para que sejam pagas as despesas. Ponto final. Não tem uma participação na receita. Então, é assim que a Constituição Federal fala que deve ser tratado, no artigo 168. Ele fala que os recursos correspondentes aos demais poderes vão ser estabelecidos em dotações e é assim que a União faz, ano após ano, nas suas leis de diretrizes orçamentárias. Então, quando vamos elaborar o orçamento da União, quando o governo federal vai preparar a proposta orçamentária, ele manda a LDO, não com um percentual comendado aqui, o Poder Judiciário vai ter tantos por cento da receita. A LDO estabelece os parâmetros para cada despesa. Então, por exemplo, o Poder Judiciário Federal vai ter para pagar a folha de pagamento o valor do ano anterior, acrescido da revisão geral dos servidores, acrescido de X para atender contratações, para atender auxílios, benefícios e assim por diante. E assim ele repete para cada tipo de despesa. Então não há menção a percentual, não há menção a participação na receita. Os valores são estabelecidos numericamente. Então, a gente pode ver que nós temos aí uma possível inconstitucionalidade dessa forma de repasse que é fixada aqui na Constituição do Estado. Mas eu mencionei anteriormente que essa não é a única alternativa que nós temos que nós devemos, não é a única questão que a gente deve enfrentar no que diz respeito ao orçamento dos demais poderes. Nós temos outras questões. Então, eu diria que a primeira delas a ser debatida é: devemos ou não manter a Constituição do Estado com a redação da forma como ela está hoje? Supondo que o argumento da inconstitucionalidade seja vencido, não. A Constituição, por força da autonomia dos poderes, por força da autonomia orçamentária e financeira, para garantir as prerrogativas que esses órgãos devem ter para poder atuar, vamos supor que algum tribunal declare, não, é constitucional. Mas aí os problemas não acabam aí. Eu vou mencionar, para exemplo, para vocês ir já para caminhar para o encerramento, duas questões que deveriam ser enfrentadas, ainda que a gente entenda que a vinculação deva existir, que ela deva permanecer. A primeira delas são outras receitas vinculadas que atualmente não são deduzidas. Então, vejam só, eu mencionei que a receita de impostos basicamente é o que serve de base para a distribuição dos poderes. Só como a gente viu do exercício lá anteriormente, a receita de impostos não é toda livre. A receita de impostos também tem vinculações. Duas delas, as mais significativas, saúde e educação, que estão previstas tanto na Constituição Federal, a Constituição tem que prever as exceções, e estão regulamentadas na LDB e na Lei Complementar 141, Lei Complementar Federal, que regulamenta os recursos que são vinculados para as ações e serviços públicos de saúde. Então, hoje, esses recursos que são vinculados para
saúde e educação estão na base de distribuição, como se não fossem vinculados. Tá? A gente já levantou essa questão em alguns anos em debates com o Legislativo e com os demais poderes, mas isso causaria um impacto se a gente deduzisse isso da base de cálculo da receita dos poderes, isso certamente causaria uma redução bastante significativa no orçamento desses órgãos, algo em torno de mais de 30% de redução no orçamento deles, se as receitas vinculadas para a saúde e educação não fossem inseridas na base. Então, hoje, estamos dividindo receitas de saúde e educação com outros poderes. O segundo ponto, que é o final, e aqui eu encerro, é que, se vamos assumir a vinculação aos poderes como algo constitucional, como algo, vamos confirmar essa como a opção do povo paranaense, a opção institucional que foi feita para estabelecer, definir essa distribuição de recursos, então a gente tem que assumir as consequências disso também, certo? Todas as consequências. E uma delas é a Emenda Constitucional 93 de 2016, que estabeleceu a desvinculação de receitas dos estados. Tá? O pessoal chama de DREM, porque a Emenda Constitucional trouxe a desvinculação das receitas dos estados e municípios, mas para a gente aqui interessa só dos estados. Todo mundo já deve ter ouvido falar da tal da DRU, que acontecia muitos anos na União. Desde a época do Fernando Henrique é reeditada, é prorrogada, uma emenda à Constituição Federal, basicamente fazendo uma desvinculação geral. Né? Pega todos os percentuais de todas as taxas, todas as receitas vinculadas e tira um percentual, desvincula e libera para o Poder Executivo. O que é isso? Não é nada mais do que a evidência daquilo que eu apresentei anteriormente. Nós temos muita vinculação, o chefe do Poder Executivo não tem margem de manobra nenhuma praticamente, ele só fica atendendo despesa obrigatória, não tem discricionalidade, não consegue fazer política pública adequadamente dessa forma, se você não tem liberdade de alocação. Então, a União usou esse instrumento. Os estados e municípios pleiteavam há anos que fosse editada uma medida semelhante para os estados também e para os municípios, até que em 2016, com essa crise que atingiu todos os entes federados, foi editada essa mesma desvinculação, foi estendida para os estados e municípios. Eu trago ali o artigo 76A, desculpem, eu esqueci de mencionar, esse artigo 76A está no ato das disposições constitucionais transitórias, não está na Constituição Federal, faltou a menção ali. Por quê? Porque é justamente uma disposição transitória, ela não é uma norma permanente da Constituição Federal. Percebam que ela vai vigorar até 31 de dezembro de 2023. O que aconteceu com a DRE, com a DRE? Desvinculou de órgão, fundo ou despesa 30% de tudo. Abriu algumas exceções. Não foi desvinculado saúde, não foi desvinculado educação. E uma das exceções são os fundos, eu trouxe ali a exceção, os fundos do Poder Judiciário, dos Tribunais de Contas, do Ministério Público, das Defensorias e Procuradorias Gerais. Ponto. A fundo dos poderes não são os poderes, são órgãos diferenciados. Tá? O Tribunal de Justiça é uma coisa, o Fundo de Justiça e o FUNREJUS são outras unidades, outros órgãos. A DRE trouxe isso, 30% de desvinculação. Aqui no Estado ainda não aplicamos, embora ela já esteja produzindo efeitos desde janeiro de 2016. Se vamos assumir que a vinculação aos demais poderes é constitucional e é a opção que o Paraná vai levar adiante, então a gente tem que discutir a consequência, que é receitas de saúde e educação que estão na base, tem que ser revisto, e a aplicabilidade da DRE, que efetivamente diminuiria 30% da dotação desses poderes. Senhores, eu espero que não tenha sido técnico demais ou etéreo demais toda essa apresentação. Estou aqui para solucionar quaisquer dúvidas que vocês tenham e contribuir com o debate. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, foi muito bom a sua informação, doutor, e agradecemos muito. Depois vamos colocar aqui à disposição sua palavra. Eu quero anunciar aqui a presença também do Narciso Doro Júnior, vice-presidente de Relações Sociais do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. Nosso amigo a longa data, o Vandercy Polacchini, presidente do SINDAFEP, Sindicato dos Auditores Fiscais do Estado do Paraná. Nesse momento, agora encerrados os pronunciamentos, eu quero passar a palavra
aos integrantes da mesa, quem tiver interesse em falar por, no máximo, 3 minutos, começando com o doutor Laércio, vice-presidente da OAB, aqui representando também o doutor Noronha. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade, deputado delegado Recalcati. Em seu nome, quero também saudar a todos os membros da mesa. É bom rever alguns amigos aqui situados, não somente nesta mesa, mas no plenário. Estou aqui representando o presidente da OAB Paraná, o doutor Noronha, e o nosso pronunciamento no sentido de que, independente dessa questão da alegada inconstitucionalidade que é colocada pelo representante da Secretaria da Fazenda, que é uma posição da qual comungam alguns outros integrantes da mesa, o que nós vemos aqui na realidade, uma questão que envolve muito mais eu vou colocar bem entre aspas, que é uma crise entre os poderes. E por que eu vou colocar entre aspas esta crise entre os poderes? Porque na realidade é o seguinte, se nós temos uma norma constitucional estadual, que na opinião do chefe do Executivo e de seus técnicos, aliás, excelentes técnicos, ela padece de constitucionalidade, seria o caso de ser proposta uma emenda constitucional retirando-a do ordenamento. Essa é a primeira medida que me parece adequada, inclusive porque estamos na Casa Legislativa. E, por estarmos na Casa Legislativa, eu tenho que dizer o seguinte, essa forma de vinculação que está colocado pela nossa Constituição Estadual, ela favorece alguns órgãos de muita força e que demonstram muita força política, mas não permite o exercício completo e adequado da função legislativa. Sendo na nossa avaliação, a avaliação é da OAB e minha, especialmente, sendo o orçamento a principal lei a ser discutida no Parlamento a cada ano, ela regula a forma de atuar do Estado, quem o Estado vai ajudar, que tipo de prestação de serviço o Estado vai fornecer. A vinculação de algumas receitas a determinados órgãos, ela impede essa discussão, ela não traz ao locus adequado, que é o Poder Legislativo, o momento certo da discussão. A cada ano, embora isso aparente ser um pouco desconfortável, mas a cada ano, cada um dos poderes tem que trazer ao Legislativo todas as suas pretensões, a forma de prestação de serviço, o que ele imagina, e neste local é que deve ser discutido se vai aquele poder ou aquele órgão vai receber 5%, ou 8%, ou 10%. Então, a vinculação retira este momento privilegiado, que é o momento da discussão orçamentária, e também coloca fora dessa discussão, infelizmente, o nosso cidadão, que é no Legislativo que ele vai reconhecer as pretensões de cada órgão, ele vai aceitar ou não essas vinculações, essa forma de prestação ou a destinação dos recursos. E eu devo colocar também que, sob o ponto de vista técnico, sendo eu técnico oriundo do Tribunal de Contas, eu digo para vocês o seguinte, a vinculação ela é ineficiente sob o ponto de vista orçamentário. Por quê? Porque se eu vinculo, por exemplo, à Assembleia um determinado valor que supera as suas necessidades, e ela, ao final do ano, apenas devolve os valores para o Executivo para fazer, eventualmente, atender ao princípio do caixa único, colocado aqui pelo Giona, nós fazemos o quê? Nós, entre aspas, esterilizamos durante todo um ano o recurso que deveria estar prestando, que deveria ter sido utilizado para a nossa sociedade, e ao final do ano nós devolvemos para o cofre do Estado, para ao final do ano, nos 15 últimos dias, ou quem sabe no ano que vem, ser utilizado. Então, a forma da vinculação por esses vários fatores, para nós é inadequada, do ponto de vista administrativo, e pode parecer também de inconstitucionalidade. A ordem não tem um parecer ainda sobre a inconstitucionalidade ou não da norma, mas, do ponto de vista administrativo, do ponto de vista da cidadania, ela é inadequada, mas pode ser resolvida neste local. Muito obrigado. Agradeço, muito bem claro também o seu posicionamento. Doutor Pedro, gostaria de falar? Apenas
para agradecer o convite, parabenizar ao Dr. Marques, que tem sido um grande guerreiro aí nessa temática da necessária reforma da máquina pública, né, por ter os sindicatos, os delegados de polícia, por ter idealizado esse evento, ao deputado delegado Recalcati, por ter trazido o debate para dentro da Assembleia, por ter tido a coragem de trazer um debate de tanta importância e sensibilidade para dentro da Assembleia Legislativa do Paraná, né, sendo não só nesse tema, mas hoje um grande representante da segurança pública do Paraná aqui dentro dessa casa. Parabenizar a todos que muito bem expuseram sobre o tema, e dizer que a ADEPOL considera esse debate um debate necessário e se coloca à disposição sempre para discutir o tema e para buscar soluções definitivas que possibilitam a justiça, né, e a melhor forma possível da equação desse problema. Ok, muito obrigado, doutor. Eu só diria que os efeitos de tudo isso a gente tem sentido no dia a dia, em todas as delegacias, na dureza de muitos escrivães, investigadores e delegados ficando doentes. Eu não, em especial até eu diria os escrivães, não quero puxar tanto a sardinha para o lado dos escrivães, mas é o que a gente tem visto. Devido à própria dinâmica do que tem sido a noção de polícia judiciária em termos de Brasil. Mas não é o caso, porque a gente vê que a distribuição de recursos não tem sido justa. Nós vemos seguidamente membros de outros poderes tecendo comentários sobre a atuação de polícia judiciária, de que o inquérito policial não tem sido aquela maravilha em termos de prestação jurisdicional e no que se reverta à cidadania, mas os efeitos nós temos visto, pelo que bem foi exposto pelos demais participantes da mesa, muito bem lembrado pelo excelentíssimo deputado Recalcati, com quem o doutor Cláudio Marques muito bem lembraram, foi muito oportuna, cabe para o momento oportuno o tema, porque é uma questão básica de saneamento de tudo que está acontecendo aqui em termos de segurança pública. A prestação jurisdicional não acontece a contento e a cidadania se perde quando a gente vê o número de impunidades que acontecem com aquela imensa carga de inquéritos policiais que prescrevem-se nas delegacias, muitas investigações não acontecem, situações que ficam paradas, uma sociedade angustiada no que tange a segurança, no que tange a pormos um fim a esse índice de violência e de impunidade. Então, nós vemos que, como havia falado, alguns membros de outros poderes até criticam a atuação de polícia judiciária, porque o inquérito policial não tem muitas vezes tido aquela qualidade de que precisaríamos de maior eficiência nessa prestação de serviços, mas os motivos são todos esses que
nós vemos e que foram muito bem expostos aqui. Os escrivães sentem na pele tudo isso, os delegados, os investigadores, e nós vemos que muitas vezes quando o governo, o executivo, sai na imprensa dizendo que vai dar um apoiamento a uma ponta da segurança pública, não percebe que a outra ponta é que completa o ciclo de polícia. A ponta de polícia administrativa, de polícia ostensiva, é amparada, muitas vezes está tendo uma boa representação até então. Agora nós vemos que pelo menos se inicia um novo ciclo para que a gente possa debater e consiga concluir com êxito esse ciclo da investigação e que, por sua vez, é a prestação jurisdicional, a cidadania, não só a cidadania a todos, para quem dirigimos os trabalhos de polícia, mas para o próprio policial, que está sendo muitas vezes desamparado, porque nós vemos muitos policiais doentes por aí. Ok, Ayrton, para a sua conclusão. Ok, seria só isso. Ok, você passar a palavra ao Roberto, pedindo a sua observação de 3 minutos. O Ramírez é presidente do Sindicato dos Investigadores. Pode falar, Ramírez. Bom dia a todos. Cumprimento a mesa, os integrantes da mesa, excelentíssimo senhor deputado, ao cidadão e cidadã que vieram nessa plenária hoje fazer esse debate sobre a reforma da máquina pública. Como nós, da área de segurança, observamos que essa falta, os efeitos da falta de recursos, os efeitos dessa repartição dos recursos de forma injusta, porque os poderes, o poder executivo, que tem uma missão enorme para cumprir educação, saúde, segurança, tem os recursos, menos recursos. Os poderes estão fartos com muitos recursos. E nós, na área de segurança, a questão dos presídios que não foram construídos nesses 8 anos, isso aí traz um resultado, um efeito muito negativo, inclusive para o comerciante. Há um prejuízo muito grande. Já há estudos que fizeram mostrando que o empresário, o comerciante, sofre um efeito muito devastador com a falta de segurança. Falta de segurança por quê? Porque hoje as delegacias se limitam a fazer o mínimo, porque tem que cuidar de presos. Se esses presos estivessem alocados, guardados num verdadeiro presídio, as coisas de segurança estariam bem melhor e o cidadão não sofreria prejuízo, o comerciante não sofreria prejuízo, nem os empresários. Então isso é uma realidade hoje. Então o cidadão é refém de uma necessidade de fazer uma reforma na Constituição do Estado e para mudar essa forma de repasse de verbas para os poderes. Eu queria lembrar aqui, deputado, 1 minuto para a conclusão. Recentemente foram tirados 141 cargos da Polícia Civil. Na semana seguinte, o Ministério Público do Paraná propôs criação de 800 cargos. Então, essa incoerência é muito grande. Isso precisa mudar. É claro que isso tem que mudar, como disse o representante da OAB, com uma emenda constitucional para mudar, para que seja mais justo, para que o cidadão realmente tenha serviço. Hoje há um grupo de poderes como o Tribunal de Contas, Ministério Público e a Justiça, que tem um percentual elevadíssimo que não sabe o que vão fazer com os recursos no final do ano. Enquanto isso, o Poder Executivo e, em especial, a polícia tem parcos recursos e isso é lamentável. Para finalizar, deputado, eu quero mencionar aqui um pensamento de Einstein, quando ele diz que estupidez
é fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então, se nós não mudarmos a Constituição para que os recursos sejam bem distribuídos, nós estaremos fazendo a mesma coisa. Muito obrigado. Obrigado, Ramírez. Gostaria de passar a palavra ao Vila, também observando aí 3 minutos. Vila, presidente da União da Polícia Civil. Bom dia a todos. Cumprimentar os demais integrantes da mesa, em especial ao deputado delegado e amigo Dr. Recalcati, ao Cláudio Marques, também lutador aí no sindicato, e dizer que a gente sempre, né, doutor, eu vi não daqui, não dali. No tempo que a gente está na polícia e na entidade, somos mais de 40 anos. E a gente sempre esbarra em alguma coisa quando vai pedir alguma coisa para a polícia, né? É lei de responsabilidade, agora é crise financeira. Até na nossa promoção de policial, eu nunca vi tanta demora, né, em o governo atrasar promoção, uma coisa que é lei, que o funcionário, ele entra no Estado, ele procura trabalhar da melhor maneira possível, atendendo a população, para que ele seja promovido, para que ele seja no final de carreira lá, ele ter uma promoção digna. E, doutor Recalcati, parabenizar e colocar à disposição. Nós temos muitos problemas a ser discutido, debatido, e tendo o senhor levantando essa bandeira aqui na Assembleia, e colocamos a União da Polícia Civil à disposição. Muito obrigado. Obrigado, Vila. Nesse momento, quero abrir a palavra aos nossos visitantes aqui. Se alguém tiver alguma disposição a falar, por 2 minutos, ocupa ali o... Bom dia. Bom dia. Deputado, ilustre deputado delegado Recalcati, componentes da mesa, dirigentes classistas, a toda a plateia. Eu sou Alexandre Brondani, perito criminal, presidente do Sindicato dos Peritos Oficiais do Paraná, e gostaria aqui, delegado Recalcati, parabenizá-lo pela coragem de trazer essa discussão, tá? Uma situação que aflige não só os órgãos de segurança, mas diversas outras entidades do Poder Executivo, diversos órgãos de execução dentro do Poder Executivo, das mais diversas áreas. E gostaria de manifestar a nossa solidariedade, a solidariedade da classe dos peritos oficiais, solidários à Polícia Judiciária, com quem mantemos umbilical ligação, tá? E aqui colocar também a seguinte situação, que é a do controle externo, o qual nós padecemos. Tá? Não quero aqui rejeitar os mecanismos de controle, tanto internos quanto externos, eles são louváveis. Entretanto, nós, órgãos de segurança pública, desgraçadamente padecemos dos mecanismos do controle externo e muitas vezes pagamos o preço, tá? Somos cobrados justamente por não desempenhar ou deixar de desempenhar devidamente as atividades, porque justamente não temos os recursos garantidos para desempenharmos as nossas atividades, as nossas atribuições. Essa é uma situação esquizofrênica, eu diria, tá? Que é gerada por essa situação da divisão do bolo orçamentário, tá? Combinada com uma situação de controle externo. Tá? Não vamos negar, ele é importantíssimo, mas nós também precisamos, como órgãos de segurança, podermos desempenhar adequadamente as nossas atividades. Parabéns, deputado. Muito obrigado pela oportunidade. Senhores, bom dia. Doutor, muito obrigado. O senhor colocou muito bem, com muita ênfase, inclusive, o dito controle externo. Importantíssimo isso aí, que às vezes a instituição deixa de fazer alguma coisa, ou até o profissional, por falta de recursos, por falta de meios, e ele vai sofrer por este, sei lá o que, controle externo, não é? Eu quero perguntar se existe mais alguém que queira fazer. O senhor, seja à vontade, doutor.
Dr. Osmar Dequique, nosso delegado de polícia. Aproveitando, quero anunciar aqui a presença do Dr. Ricardo Casanova, a doutora Vanessa Alice, o Dr. Castela, o Dr. Eduardo Krieger, a doutora Luciana, o Dr. Joaquim e o Dr. Osmar, nossos delegados de polícia. Bom dia a todos, bom dia, deputado Recalcati. Gostaria de fazer uso da palavra aqui. Antes de mais nada, me apresentar, antes mesmo de ter sido delegado de polícia, doutor Giona, por quase 4 anos trabalhei na COP, na antiga COP, de 87 até 1991, se não me falha a memória. Então, algum conhecimento nós temos. Naquela época, nós elaborávamos a proposta orçamentária tanto do Tribunal de Contas, do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Alçada, do Ministério Público, da PGE e da PGJ, né, inclusive da Secretaria de Justiça. O que nós verificamos aqui, doutor Joana, era uma pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor, exatamente, estou falando aqui na qualidade de delegado de polícia e diretor também da Associação dos Delegados do Paraná. O senhor colocou ali ao final, né, com relação àquela verba vinculada e com relação à situação daquele ato das disposições transitórias. Então, por que não podemos encaminhar, já que há um entendimento de que aquela verba que está hoje é verba vinculada, nós não poderíamos encaminhar, então, essa proposta anual de orçamento retirando essa verba? Isso não é uma forma de um critério do próprio poder público, aliás, do próprio poder executivo, que pode, enfim, então, não colocar no cálculo desses outros poderes, já que é uma situação constitucional. Então, eu acho de bom tom que o governo do Estado, o governador do Estado, poderia sim, e não estaria ferindo nenhuma situação constitucional que nós previmos lá, retirar o cálculo dessa verba e, logicamente, o nosso quinhão do Poder Executivo ficaria um pouco maior. E, só para complementar, por derradeiro, também gostaria, como se não bastasse, também de fazer a cobrança que está lá com o senhor do nosso Estatuto da Polícia Civil, ok? Concluindo, né? Bem, para responder rapidamente a pergunta, até todas essas alternativas que já foram, que eu apresentei aqui, em relação à dedução de saúde e educação da base, aplicação da desvinculação da receita dos estados, que são os 30%, dentre outras, já foram tentados no âmbito do Poder Executivo, certo? Os senhores podem perceber pelos anteprojetos de lei de diretrizes orçamentárias que foram encaminhados nos anos anteriores, que essas questões foram contempladas de uma forma ou de outra nos projetos de lei de diretrizes orçamentárias. Só que eu vou ser bem honesto e transparente com todos. A grande verdade é que o parlamento é soberano em relação a esse ponto. Certo? Por mais que o executivo tenha patrocinado essas medidas com desgaste institucional e consequências pessoais para vários técnicos, inclusive, que levaram adiante essas propostas, isso eu posso assegurar que houve, no parlamento elas não são aprovadas. Então, de fato, por isso que eu fiz questão de mencionar ali no começo, qual que é a causa de tudo isso? Está na Constituição do Estado. Mesmo que a gente discutisse, vejam que deduzir saúde, educação ou a DRE seriam medidas também transitórias, porque se você tira a saúde e educação da base, o pleito dos demais poderes, na sequência, vai ser para aumentar o percentual. Então, giro de uma ponta, aumenta de outra. Então, a gente tem que enfrentar a causa pela raiz. Mas acredite, não houve omissão da nossa parte em tentar rever todos os mecanismos por vários expedientes diferenciados. Inclusive, uma dessas questões, que é saúde e educação, a gente vai ter reunião com os poderes amanhã, porque esse uma questão, saúde e educação fora da base, é uma questão que está sendo discutida nesse momento. Ok, o doutor Osmar, à vontade, por favor. Estatuto não é objeto da audiência aqui, certo? Estatuto não é objeto de discussão, doutor. Mas eu estou à disposição para conversar a respeito dele na sequência. Inicialmente, eu quero parabenizar o deputado Recalcati, meu amigo de longa data, que, na qualidade de delegado de polícia, que a todos me apresento, meu nome é Osmar Dequique, sou delegado-chefe do 7º Distrito. Ao cumprimentar o deputado Recalcati, cumprimento todos os representantes classistas, técnicos que compõem a mesa, e dizer ao deputado que nós, delegados, estamos muito orgulhosos de tê-lo como representante à frente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Tudo na vida, todo movimento da vida passa pela independência econômica e financeira. É claro
de sabença correntia de que nós estamos vivendo e sempre vivemos, né, um preterimento assim escandaloso no quinhão financeiro repassado pelo Estado. Mas me contenta muito em ter agora o delegado Recalcati à frente da Assembleia Legislativa, porque não adianta nada nós ficarmos aí, bradamos pelos cantos com voz roucas, se nós não temos aqui um representante para que nos defenda no Parlamento. Porque aqui está, em supra-suma, o representante de todo cidadão do Estado do Paraná. E me orgulha muito, deputado, por esse pequeno espaço de tempo que Vossa Excelência está à frente da Assembleia Legislativa e pelas bravas intervenções, inclusive muitas vezes em afronta pessoal de Vossa Excelência, mas que tem representado com dignamente a classe dos delegados de polícia, da segurança pública e de todo o Estado do Paraná. Brilhante. Nós somos do tamanho dos nossos sonhos. E os nossos sonhos estão em nossas cabeças. E nossas cabeças estão hoje em Vossa Excelência. Muito obrigado, deputado. Agradeço as palavras, doutor. Quero anunciar aqui a presença também do nosso ilustre amigo, doutor Alexandre Macurim, delegado de polícia, que se faz presente aqui, veio lá do interior do oeste do estado para participar conosco aqui. Muito obrigado. Alguém mais gostaria de fazer alguma colocação? Não havendo, eu quero agradecer a todos, principalmente ao doutor João Giona, aos integrantes da mesa, doutor Henrique, a todos aqui, a participação neste evento de grande importância, de grande plenitude, que é uma discussão difícil, uma discussão que poucos têm coragem de fazer. Uma discussão que nós vemos aqui, e eu lamento a falta de representantes desta casa aqui, nesse momento. Mas nós estamos aqui para representar essa casa. Lamento porque falaram bem algumas pessoas, que este parlamento é o final de toda a discussão, mas às vezes ele não é. E eu estou vendo. Quero deixar aqui algumas conclusões que nós pretendemos fazer. Primeiro, estabelecer um diálogo entre os poderes para a confecção de uma lei de diretrizes orçamentárias adequada. 2. Viabilizar estudos para estabelecer na Constituição Estadual regras objetivas para a realização dos repasses públicos. 3. Verificar a possibilidade de realização de outras audiências públicas, inclusive no interior. Buscar mais os representantes da sociedade para essa discussão. 4. Oficiar o Poder Executivo pedindo providências para a correção de repasses de evolução de valores. E aproveitando a palavra do doutor Laércio, da OAB, pedir a ele que leve nosso recado à OAB, que participe pontualmente e objetivamente nessa discussão. Até porque nós precisamos de instituições independentes, que não tenham atrelamento e que não tenham medo de falar das coisas. Doutor Laércio, leve nosso recado e nosso pedido também. Porque às vezes nós não vemos em determinadas instituições a coragem de se fazer as coisas. Deputado, com sua licença e aproveitando esse momento em que o senhor insta a OAB a ajudá-lo, eu estava em contato aqui pelos meios eletrônicos com o nosso presidente e ele disse que, o deputado solicitando, nós teremos uma posição oficial da ordem sobre as questões da constitucionalidade e da conveniência dessas vinculações orçamentárias que estamos discutindo hoje. Muito obrigado. Com certeza nós iremos solicitar, sim, e não poderia deixar de agradecer ao senhor e mandar o nosso abraço ao doutor Noronha, que não pôde vir. A presença dos senhores é muito importante para nós. Neste momento, alguém gostaria de fazer mais uma colocação da mesa ou não? Não havendo, doutor, está tudo tranquilo, tudo encaminhado, não é? Então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrado o presente lançamento. Agradeço a presença de todos os senhores, agradeço principalmente aos nossos convidados que aqui se posicionaram.
E volto a dizer, nessa vida precisa ter coragem. Ou vamos para casa. Muito obrigado.